Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem está aí no fuso diferente. Estamos aqui no nosso terceiro dia do Agile in the Jungle, edição 2021. Essa é a nossa segunda edição online, né? A gente tem tido alguns aprendizados aí com as outras edições e vou passar, antes de eu chamar nossos convidados aqui para bater um papo com vocês, eu vou estar apresentando algumas informações para que vocês possam aproveitar melhor o evento. Mais uma vez, bem-vindo a todos aí. E deixa eu iniciar aqui. Bom, inicialmente, a gente está vindo com um propósito aí, já desde 2018, que é incentivar e disseminar a cultura e práticas ágeis na região norte. Eles têm nos acompanhado durante todas as edições. Esse é um evento que ele é organizado pela comunidade, por membros da comunidade Agile Manaus, né? É uma comunidade bem bacana, ambiente super seguro, tranquilo. Se você quiser bater um papo sobre cultura, framework, método, tudo que está relacionado ao mundo que nós vemos aí de agilidade e gestão e cultura de pessoas, pode entrar lá no grupo. Tá aí o QR Code, mas a nossa equipe vai estar colocando também aqui no chat, caso vocês não tenham anotado ou tirado a foto aí do QR Code, você vai poder visitar o grupo, tá? O que a gente vai ter hoje? Como eu disse, a gente está no terceiro dia aí, né? A nossa terceira sprint de 5. Vamos ter aí 14 palestras, são 5 networks bem bacanas, onde vocês vão poder bater papo com quem está palestrando aqui, é um momento de conexão entre todo mundo. E aí a gente vai ter 8 horas de conteúdo aí, né, de assuntos diversificados. Vamos lá para a nossa agenda, nossa Sprint Backlog, tá? A gente está aqui no momento da abertura, né? Em seguida a gente vai ter aí conosco o Diego Siqueira e o Lucas Salomão, vão estar apresentando aí a palestra de Como Propósito e Dor ajuda uma empresa de 78 anos a enfrentar a digitalização no coração da Amazônia. É um case bem bacana. Depois a gente vai para um momento de network, onde vocês vão poder se conectar com pessoas diferentes. Eu já explico para vocês como é que funciona. A gente vai para o intervalo, aí você vai beber uma água, ver se está tudo certo dentro de casa. E aí volta para cá, onde a gente vai estar assistindo aí a palestra do Wesley, sobre Business Agility, agilidade além das squads, tá? E aí a gente vai para um outro intervalo, eu volto falando para vocês sobre o que a gente vai ver nas 2 próximas sprints, a 4ª e a 5ª, tá? E aí a gente vai para um momento de Open Space, que aí vai ter um momento de bastante troca de novo, com todo mundo junto. Algumas dicas aqui, tá? E é um pedido também, compartilhe, né? Use a hashtag aí do hashtag AITJ2021 nas redes sociais de vocês, o @Agile in the Jungle, a gente vai estar repostando nas nossas redes sociais. Compartilhe também no chat o seu LinkedIn. Isso permite que você faça conexões não somente aqui dentro do evento, mas também fora. A ferramenta que a gente está utilizando aqui é o Even, tá? Então, a gente vai pedir ajuda de vocês aqui, façam perguntas, tá? Vocês podem digitar ali as perguntas de vocês e aproveitem também para votar nas perguntas que vocês acham mais interessantes. E aí, conforme essa ordenação da pergunta mais votada, é a pergunta que a gente vai trazer para ser questionada aos palestrantes, tá bom? Vocês podem observar também que tem uma área de comentários, tá? Jogue seus comentários lá, os seus insights, compartilhe com a gente o que você está achando da palestra. Nossa equipe também vai estar jogando algumas enquetes, tá? Para vocês participarem ali, podem estar respondendo essas enquetes também. O momento do networking aqui, tá?
O momento do networking, a gente está utilizando aqui a ferramenta do Wonder, tá? E a nossa principal proposta aqui é permitir que vocês debatam sobre esses temas, criem novas conexões, um desafiozinho aí para vocês, procurem conhecer duas pessoas diferentes que vocês possam encontrar. O Wonder, ele cria grupos de até 15 pessoas, tá? Então, procurem se conectar em grupos que permitam que vocês entrem, né? E aí, tendo o total de 15 pessoas, vocês não vão conseguir mais entrar, então procure os grupos que estão disponíveis, tá? A gente vai ter momentos aí de 1 hora para vocês estarem conversando com essas pessoas e discutindo sobre o que vocês estão vendo aqui dentro do evento. O aprendizado que a gente teve aí já tá. Procure ligar a sua câmera e o áudio somente quando você entrar no Wonder, tá? Vai evitar que alguém encoste ali em você, porque o Wonder encostou em você, ele já começa a falar. Então evite que ser pego desprevenido aí em algum momento. Então só liga quando você for bater um papo com alguém ali. Feedbacks é um presente para a gente, para todos nós, na verdade, né? Então, a gente tem uma área do mural, tá aí o QR Code, onde você pode acessar esse mural. Vá lá, diga para a gente o que vocês estão achando do evento, o que está funcionando, o que a gente precisa melhorar. Tem uma área lá também, onde estão colocando as vagas que tem disponíveis no mercado, e se você estiver procurando alguma vaga específica, vá lá também e coloque o que você está procurando. É possível que você faça a conexão e já saia daqui com essa conexão. E nosso código de conduta, tá? A gente acredita em alguns valores, tá bom? Você pode ler o código de conduta completo aí, mas a gente não permite aqui comentários verbais ofensivos relacionados a gênero, identidade de gênero, expressão, idade, orientação sexual, deficiência, aparência física, tamanho corporal, cor de pele, etnia, religião e escolha de tecnologia não são bem-vindas aqui. Tá? A gente acredita que você não faz parte desse grupo, mas que se por algum momento acontecer algum deslize, a organização vai se reservar o direito de estar convidando você a se retirar da nossa terceira sprint. O Musa, desde a primeira edição, ainda no evento presencial, todo o dinheiro arrecadado no evento, a gente faz a doação para o Musa, tá? O Musa é um museu da Amazônia, é um jardim botânico onde você pode visitar, ver fauna, flora, e a gente está arrecadando. Até o momento a gente já arrecadou aí o valor de R$ 431,50. O QR Code está aqui embaixo, tá? E ele vai estar presente durante todo o evento. Você pode acessar ele. Ele já é um QR Code para você acessar através do seu app bancário. Então, acesse o app bancário, vá lá, leia e doe o valor que você quiser, tá? Esse valor vai ser destinado totalmente para o Museu da Amazônia. Os nossos patrocinadores, o Agile in the Jungle é um evento oficial da Scrum Alliance, tá? É o patrocinador principal, e a FPF Tech está aí com a gente também desde a primeira edição, tá? É uma organização que atua aí no desenvolvimento de software e hardware, então está bem alinhado com os nossos valores, e se você deseja também ser um patrocinador do evento, está aqui o QR Code, você pode fazer a leitura dele e receber informações de como se tornar um patrocinador também deste evento. Que a gente termina nossas informações de abertura, tá? Eu vou estar chamando aqui para bater um papo com a gente o Diego e o Lucas Salomão, tá? Estão aqui.
E aí, Diego, Lucas, tudo bom com vocês? Fala, Velho. Medeiros. Tudo certo? Tudo certo, velho. Muito massa estar aqui com todo mundo. Massa. Vou apresentar rapidamente o Diego e o Lucas para vocês, tá? O Diego aí, ele está vindo de a base de formação dele é na área de tecnologia, especialista em gestão ágil de projetos lá pelo César School, onde ele também tem atuado como professor lá, e aí o Diego ele também tem contribuído com a jornada de transformação ágil e digital lá das lojas Bemol. Ele foi organizador do GDG Manaus, outro evento bem bacana aí da região, por 3 anos, e hoje ele está atuando aí na comunidade AMQA e do evento The Bug Conference, outro evento também bem bacana, vale a pena vocês também estarem conhecendo eles. E o Lucas é formado em engenharia de petróleo e gás, hoje ele está atuando como agilista lá na Bemol Digital, tem trabalhado com times de produtos digitais no mercado de educação, energia solar, logística, varejo e comercial. Esses são os dois colegas aí que vão estar junto com a gente nessa palestra. E aí, joga aí, Diego, produção, joga aí a apresentação do Diego na tela e aí eu saio de cena. Excelente apresentação para vocês, meus amigos. Abraço. Valeu, Medeiros. Obrigadão. Profissa. Bom, galera, boa tarde, boa noite para algumas pessoas também. Prazer, como o Diego falou, é um prazer estar aqui trazendo um pouquinho do tema, né, de coisas que a gente viveu, como o Medeiros falou, deu uma introdução ali, a gente trouxe um pouquinho de um case, né, uma experiência realmente vivida por mim, pelo Diego principalmente, mas por muitas pessoas também que acabaram fazendo parte dessa história. E aí o tema hoje da nossa apresentação é como propósito e dor ajudam uma empresa de 78 anos a enfrentar a digitalização do coração da Amazônia, né? Então, um desafio e o que a gente passou dentro de todo esse cenário de transformação e de mudança, né? E aí, o Medeiros já introduziu um pouquinho, mas, Diego, se você quiser falar mais um pouquinho sobre você, enfim, aí depois me apresenta um pouquinho mais também para a galera conhecer. Não vou me apresentar não, bicho. Eu vou te apresentar e aí tu faz as honras de me apresentar, no final das contas. Beleza. Galera, antes de mais nada, a gente tá aqui para fazer networking com todo mundo, tem um espaço depois, mas quem quiser se conectar com a gente, quem quiser os slides da palestra, no QR Code abaixo das imagens da gente, vocês conseguem nos mandar mensagem nas redes sociais, tem nossas redes sociais aí no QR Code, então leiam, mandem mensagem, interajam, que a gente sempre responde com o maior prazer do mundo. Bem, o Lucas é uma das gratas surpresas que a gente tem a oportunidade de encontrar no meio da jornada profissional da gente. É um cara que, em vez de regra, não estaria trabalhando com tecnologia, é formado em engenharia de petróleo e gás. No meio do caminho, ele costuma dizer que não gosta muito de tentar se intitular com algum tipo de label específico, ele quer entregar valor. E aí ele tem jogado de agilista, tem jogado de PO, mas tem jogado de tudo aquilo que é preciso jogar no final das contas em prol dos times que no final de tudo ele tem a oportunidade de tocar. Então, é um cara que eu sempre tenho a oportunidade de aprender muito todos os dias e com as coisas que ele vem construindo e que tenho certeza que tem muito para poder contribuir com todo mundo. Bem, esse é o Lucas Salomão. Valeu, mano. Bom, retribuindo aqui um pouquinho, o Diego foi... Eu sempre digo que eu caí de paraquedas, né? Como ele disse aí, eu não entraria normalmente aí numa jornada linear no mundo de tecnologia, de software, porque formado em engenharia de petróleo e gás, mas acabei caindo de paraquedas, talvez esse paraquedas tenha sido o Diego. Acabei conhecendo ele bem no início da minha entrada, né? Uma pessoa aí já com passagem em diversos times, que mexiam com software e que tinham essa jornada de produto, né, na veia. Andou muito, hoje muito calejado pelo tanto de conhecimento que adquiriu também e que acabou me passando. Foi uma das coisas que eu me apaixonei, foi pelo modo dele a olhar e entender como que as pessoas e os times podem trabalhar de uma melhor forma, que foi até o que acabou me direcionando para o papel hoje de agilista. Conhece muito também de software, então provavelmente já trabalhou com qualidade de software especificamente, então, e com testes, então é uma pessoa que gosta muito de fazer o produto chegar lá e através realmente também de encontrar algumas falhas para a gente poder chegar numa qualidade excelente de produto. E é mais ou menos isso aí que é o Diego. Hoje, ele, assim como ele trouxe sobre mim, também atua em diversas partes. Onde você quiser colocar o Diego para atuar, pode chamar que, enfim,
É uma pessoa que vai poder contribuir de diversas formas. Esse é o Diego. Vamos embora, vamos deixar de mais delongas. Vamos lá. Velho. Quebra o pau aí. Pode passar. Bom, um pequeno disclaimer aqui para quem gosta, para quem é fã de Loki. Lá no finalzinho a gente vai ter um spoiler, então já adiantando um pouquinho para quem gosta, para quem é fã. A gente trouxe esse disclaimer. Pode passar, mano. E contextualizando um pouquinho o tema, né? E aí, só lembrando todo mundo, a gente vai falar aqui sobre uma empresa de 78 anos, a Bemol. Para quem não conhece, é uma grande empresa varejista aqui da região norte, atuando em diversos estados. E é sempre importante a gente trazer o contexto, porque foi onde a gente viveu a experiência, está vivendo a experiência, e, enfim, trazendo alguns números também. São 78 anos de muito sucesso, que a gente diz, né? São mais de 30 lojas, 3 CDs, né? Sendo um dos principais aqui em Manaus, na região de Manaus. São 28 farmas, são 4.000 colaboradores. Hoje a gente sempre gosta de falar que a gente tem sim alguns times envolvidos com o desenvolvimento de software, isso aí totalizando algumas centenas, 280, 250 pessoas ativamente conectadas com isso, mas nós somos um time completo de 4.000 colaboradores, aí falando dessas pessoas que trabalham hoje em loja, trabalham hoje em farma e também no escritório. Hoje a gente está falando também de uma empresa de 3 bilhões de faturamento anual e mais de 2 milhões e 800 mil cartões Bemol emitidos. Então a gente tem um leque gigantesco aí de clientes também, que hoje a gente tem que atender e procurar também trazer serviços de qualidade para essas pessoas. E falando um pouquinho sobre como que a gente conecta, né, com o nosso tema, o nosso 2020 ele começou com essa pergunta: qual que é o futuro do varejo? Não foi uma pergunta que surgiu só para a gente, não é específica para a gente, mas realmente acho que muitas empresas passaram a se perguntar isso, entendendo que muitas mudanças estavam acontecendo, né? E também, enfim, cenário de pandemia. E foi aí que dentro da Bemol a gente também começou a tentar responder, né? E aí unindo diversas perspectivas e diversas visões. Eu especificamente, junto com o Diego, a gente estava dentro de um time intitulado XP Lab, que fazia parte de uma estratégia de tentar responder essa pergunta e trazer algum tipo de resposta, seja fora do mercado, estudando, trazendo novas perspectivas e novos conhecimentos também para dentro da empresa, e aí de novo conectando com o cenário que já existia internamente, mas não só nós estávamos tentando responder isso e participar dessa transformação, mas a gente também tinha um outro time, o Bemoltech, a Bemoltech, que era o time que sustentava e sustenta a grande operação, né? E aí a gente, lembrando dos números, são mais de 4.000 colaboradores, mais de 30 lojas, então é uma operação gigante que merece e precisa de pessoas ativamente conectadas aí com o desenvolvimento nessa questão tecnológica. E a gente também, no meados ali de 2020, também surgindo com um outro time, que seria a Conta Bemol, e que também é dentro do cenário de tecnologia. Só que aí a gente se perguntou como que esses 3 times, como que a gente poderia se posicionar e responder essa pergunta junto, entendendo que existiam esses 3 times já atuando nessas frentes internas dentro da Bemol. Foi quando surgiu a Bemol Digital, hoje, esse grande time aí de 280 pessoas que a gente tem internamente, mas, é claro, esse time precisava de uma estratégia, não foi só através da junção desses 3 organismos que a gente conseguiu e está conseguindo, né, responder essa pergunta ou trazer novas perspectivas, novos serviços para os clientes, mas aí já puxando um pouquinho no gancho da estratégia, pedir para o Diego falar um pouquinho, que foi uma das pessoas que ajudou bastante nessa questão. Massa. Então, o Lucas falou para vocês que o início da gente no ano de 2020 foi tentando entender como é que, além de ser uma empresa de varejo, a gente também começava a conseguir se posicionar enquanto uma empresa de tecnologia, isso olhando no ano de 2020,
no meio de uma pandemia, com 3 times de tecnologia fazendo coisas completamente diferentes dentro da mesma organização. Para que talvez respondendo a pergunta do futuro do varejo e, consequentemente, o que a gente conseguiria fazer com mais mão de obra qualificada dentro da organização, talvez a gente pudesse chegar ao final do ano de 2023 ou ano de 2024, também sendo uma empresa de tecnologia que fazia varejo ou qualquer outro tipo de coisa. Esse era um dos desafios que a gente tinha, por exemplo, sendo que tudo isso tinha que ser respondido já em meio a uma pandemia, que foi assim, no final das contas, que a gente começou a operacionalizar essa organização que a gente vive hoje. A fonte da minha energia, da minha luz está um pouco defeituosa e de vez em quando vai ficar igual a discoteca assim. Então peço que você já leve no final das contas. Beleza, galera? Então, certo. Bemol Digital, junção de 3 times organizacionais, já fazia um trabalho com algum tipo de tecnologia. E quando a gente faz essa junção, a gente tem aproximadamente 150 pessoas já trabalhando. É muita gente. E a complexidade ela aumenta um pouquinho mais, sim, que eu costumo dizer com requinte de crueldade, né? A gente tem que entrar dentro de um modo de contratação para poder crescer, por exemplo, onde, assim como vocês sabem, quem trabalha principalmente no mercado de tecnologia, que tem muito mais vagas disponíveis no mercado do que profissionais necessariamente. Então, a gente está simplesmente correndo atrás das mesmas pessoas que o mundo inteiro tem corrido no final das contas. Isso exatamente ao mesmo tempo. Ao longo desse ano, esse headcount ele terminou crescendo de 150 pessoas aproximadamente para 280. Então a gente quase que duplicou a quantidade de pessoas que nós temos dentro de casa. Mas esse crescimento de headcount, ele traz uma complexidade associada, porque a gente vive numa região, por exemplo, onde o mercado predominantemente, aqui em Manaus, trabalha com projetos de pesquisa e desenvolvimento. E dentro de um contexto que a gente vivia, por exemplo, a gente queria começar a entender como é que a gente fazia o chaveamento, né, de uma cultura de projeto para uma cultura de produto. Mas olhando aqui para a região, a gente tem um risco associado, por exemplo, que nem todo mundo sabia trabalhar especificamente com aquilo que a gente tinha necessidade, que a gente precisava começar a trabalhar. Então a gente entende que um dos pilares ou um dos direcionamentos que a gente passaria a olhar para dentro dessa organização seria começar a fazer um chaveamento daquela cultura de projetos tradicionais, que geralmente são tocadas pelos grandes times de tecnologia, para começar a olhar um pouco mais para o contexto de produto, ou produtos que nós poderíamos desenvolver dentro do ponto de vista organizacional. Um outro ponto é que esse organismo vivo, chamado Bemol Digital, ele passava a surgir dentro de uma organização de 78 anos, que apesar de se mostrar um tanto quanto moderna, entender que o que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos fazer prósperos nos próximos anos. E aí eu costumo dizer que a Bemol é tão moderna que se a gente pudesse trazer uma caricatura para tudo isso que a gente vive, seria aquela senhora em cima de uma Harley Davidson, com cabelo roxo, um piercing no nariz. De tão moderna que ela tem tentado estar nesses últimos anos. Mas fazer com que um organismo como esse surja dentro de uma organização de 78 anos é um tanto quanto complexo, porque o perfil do profissional que vai trabalhar com tecnologia, o que nos ajudaria, por exemplo, a fazer com que esses produtos começassem a surgir, ele é muito diferente da galera, por exemplo, que está dentro de loja, vendendo geladeira, fogão e máquina de lavar, diferente das pessoas que estão no centro de distribuição fazendo um trabalho fantástico, e até mesmo diferente do perfil das pessoas que trabalham dentro do nosso escritório. Então, a gente meio que está falando de culturas diferentes, onde uma cultura menor, de uma organização menor, que é essa a qual nós trabalhamos, começaria a emergir dentro de uma estrutura verticalizada, baseada em comando e controle, que a gente sabe, por exemplo, que o poder é um dos principais valores tidos dentro desse tipo de contexto. E aí, a gente começa a entender que dentro do contexto organizacional que a gente vai viver, a gente precisa estabelecer premissas diferentes, aquilo do que já está posto, mas não, evidentemente, descartando aquilo que definitivamente já foi criado também. Então, a gente pega os 5 pilares de sustentação da Bemol e adiciona mais 3 a esses pilares, inserindo autonomia, transparência e colaboração, por exemplo, dentro do que a gente definitivamente queria fazer. E aí a gente tem 2 pilares robustos no processo de fundação da Bemol Digital, que é um pilar de cultura organizacional e um pilar baseado numa cultura de produto, né? Sendo que para fazer tudo isso operacionalizar, a gente ia precisar das pessoas que eu comentei com vocês, que quase que duplicou o headcount ao longo desse último ano, e que tem ajudado a gente a fazer um trabalho fantástico hoje dentro da organização. Sendo que a gente precisava mobilizar gente. E aí a gente entendeu o seguinte, que o propósito transformador massivo que nós iríamos adotar seria liderar a mudança do mercado de tecnologia do norte do país
por meio de acesso a serviços ou produtos digitais conectados, por exemplo, à marca da Bemol. Ou seja, a transformação digital que a Bemol iria tentar prover, a Bemol Digital iria tentar prover para a Bemol, estava diretamente conectada à inclusão digital que nós gostaríamos, por exemplo, de propor na região da Amazônia Ocidental. Se eu conseguir dar um exemplo para vocês de forma muito ampla, a gente acabou de lançar a maior usina de energia solar do norte do país. Então é mais ou menos como se a energia fosse chegar de 10% a 15% mais barato na casa das pessoas, né? E aí a gente tem aqui na cidade também um programa de internet cortesia, que ele é muito forte dentro das nossas lojas e que a gente levou para alguns dos interiores. Então, na cabeça da gente, um contexto de ecossistema que pode funcionar para levar essa inclusão digital funciona da seguinte forma. Pensa numa pessoa que mora 48 horas de distância de barco daqui da região, daqui de Manaus, que só consegue chegar lá de barco, né? Pensa que a internet pode chegar, a energia pode chegar de 10% a 15% mais barato na casa dessa pessoa e que a gente consegue também levar a internet para a casa dela. A gente acabou de lançar uma plataforma de educação, que essa plataforma tem indo muito bem. Pensa que como o mercado, principalmente de tecnologia, é cada vez mais globalizado, que a gente consegue levar para o Caboquinho. Está lá no interior do Amazonas, porque ele também tem acesso à nossa internet e está plugada na nossa energia, educação. E que ele vai precisar, em algum momento, por exemplo, pagar por tudo isso. E aí surge um outro contexto, que a gente já conhece através do cartão Bemol o perfil dos nossos clientes, e a gente, através de uma conta digital, pode ofertar crédito para essas pessoas, para que esses indivíduos, no final das contas, consigam pagar pelos seus estudos ou até mesmo receber as movimentações que elas fazem nos seus mercadinhos que existem dentro do interior. A gente já está falando de 4 pontas conectadas: energia, internet, educação e conta digital. A parte legal por trás de tudo isso é que a gente também tem um programa de vantagem, um programa de ponto de bônus. Que tudo isso conectado está gerando pontos de bônus para que as pessoas consigam trocar por geladeira, fogão e máquina de lavar nas nossas lojas ou por dipirona, gelol e esparadrapo nas nossas redes de farmácia. Então, quando a gente fala dessa inclusão digital associada à transformação digital que a Bemol tem feito hoje, a gente está falando de um ecossistema funcionando dentro desse contexto que eu acabei de falar para vocês. E aí, para os profissionais de tecnologia aqui da região, que em grande parte do tempo, por exemplo, trabalham em projetos de pesquisa e desenvolvimento, e que em grande parte do tempo não sabe necessariamente quem usa tudo aquilo que está sendo construído, na nossa realidade as pessoas não só têm a oportunidade de trabalhar com tudo isso e de ter o quentinho do feedback na palma da sua mão, por exemplo, do seu tio, da sua tia, do seu avô, da sua avó, do seu irmão, da sua irmã, por estarem utilizando aquilo que você teve a oportunidade, de certa forma, de ajudar a construir. Então, o nosso propósito transformador massivo está muito associado a essa inclusão que a gente acabou de citar para vocês. De forma muito rápida, e não me aprofundando, porque o conteúdo termina sendo um pouco denso, olhando para a estrutura organizacional da Bemol SA, da Bemol Varejo, e para a estrutura dessa organização emergente que começa a surgir dentro de tudo isso, a gente entende que para o contexto da Bemol SA, a gente vai olhar para uma estrutura baseada em construção de eficiência máxima, onde essa eficiência vai ser sustentada por uma cadeia de valor e vai se ter um capital humano específico para se gerir tudo isso aqui. Onde na estrutura da Bemol Digital a gente já passa a olhar para um contexto, por exemplo, de eficácia, onde a gente vai passar a experimentar muito mais do que necessariamente apenas executar. E aí, ao invés do que acontece na estrutura baseada em eficiência, que a gente está fazendo a gestão baseada em cadeia de valor, na estrutura da Bemol Digital a gente já passa a fazer a gestão baseada num portfólio de produtos e serviços, por exemplo, que está sendo construído aqui dentro. Então, de forma muito rápida, para que a gente não se delongue, a gente tinha 3 missões iniciais, além de fazer, evidentemente, que nós nos tornássemos uma empresa com um employer branding forte para poder atrair talentos, que era não gerar soluço nas operações que nós já tínhamos dentro da organização, ganhar capacidade de inovação, que era algo que até então nós não tínhamos, e além de ganhar essa capacidade de inovação, fazer também que a gente conseguisse manter aquela inovação que nós gerávamos dentro de casa, porque produto é igual a filho, depois que a gente coloca no mundo, a gente tem que tomar conta dele para o resto da nossa vida, no final das contas. E essa era uma das missões, por exemplo, que a gente tinha dentro desse contexto. Então, trazendo um pouco da nossa realidade para vocês, de forma muito ampla, como se a gente pegasse uma estrutura hierárquica baseada no comando e controle, onde o poder é um dos principais desses valores, inserisse uma estrutura fractal
dentro de tudo isso, ou seja, que uma nova sociedade, no final das contas, viesse começar a emergir dentro de todo esse contexto. O que é que a gente faz quando a organização social, baseada em pessoas que vêm para perto acreditando no propósito, começa a emergir dentro de um contexto que está sendo gerido, de certa forma, baseado no comando e controle, a gente começa a ter, de certa forma, algumas rupturas. Então, que a gente tem que entender que esse processo de ruptura, assim como está no nosso DNA, por exemplo, é baseado dentro de uma perspectiva de melhoria contínua e que, ao final de tudo isso, a gente tenta fazer com que a organização se torne ainda mais competitiva. Mas isso é só a parte bonita da história, né? No meio de tudo isso que a gente tem falado, a gente encontra a gente. E aí, inevitavelmente, a gente termina encontrando gente com medo, gente que está ansiosa, gente que tem, por exemplo, anseios diferentes dentro dessas respectivas estruturas e que vão interagir a todo momento. Então, como é que essa organização social que foca na troca de conhecimento, em saberes e valores, por exemplo, vai interagir com essa estrutura baseada em comando e controle, é um tanto quanto complexo, porque em algum momento essa estrutura que já está posta vai tentar absorver a estrutura que está sendo criada dentro dela, porque inevitavelmente os valores que existem dentro terminam sendo um tanto quanto diferentes, né? E aí, uma das complexidades, por exemplo, que eu falei para vocês anteriormente, que a gente está fazendo um chaveamento de uma cultura de projeto para uma cultura de produto. Em meio a tudo isso também a gente estava aprendendo a interagir entre pessoas, é que uma das grandes diferenças da época que se trabalhava com projeto para a época, por exemplo, que se começa a trabalhar com produto, é que se trabalhando com projetos, os pastéis eles geralmente chegam sendo demandados de forma azeitada, né? Olha, eu quero um pastel dessa forma, o pastel tem que ser de calabresa, tu tem que me entregar tal dia, ele tem que custar tanto, e daí por diante a gente vê definitivamente o que é que acontece. Em grande parte do tempo, esses pedidos de pastéis, eles também vêm associados com o crachá de uma pessoa que é quem vai respaldar, por exemplo, a ordem de prioridade que aquilo ali tem que ser feito dentro dos respectivos crimes. Dentro de um contexto de produto, apesar de se colocar o cliente ao centro de tudo isso, muitos dos pedidos de pastéis que chegam, eles são questionados se é de fato um pastel que a gente precisa. E se esse pastel não tem que ser um quibe, no final das contas. E aí esses questionamentos que surgem dessa organização fractal, que a gente vivencia ele todos os dias, dentro desse contexto de uma organização um pouco mais hierarquizada, gera um processo de debate que, em grande parte do tempo, as pessoas não estavam acostumadas a passar por ele. Quando a gente está num contexto, por exemplo, hierarquizado, a gente preza muito pela heteronomia, né? A gente vai muito dentro daquele cenário que, cara, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Dentro de um contexto similar ao que a gente vive hoje, baseado em experimentação, essas provocações, essa troca de conhecimento tem que acontecer de maneira um tanto quanto constante. E aí, como eu falei para vocês, isso não só gera algumas rupturas, mas também gera algum tipo de desconforto. E aí, galera, parte desses desconfortos que são gerados em grande parte do tempo, e que a gente vivencia ele diretamente, faz com que a gente pare para refletir ou que os agentes que fazem parte, por exemplo, desse contexto que nós vivemos hoje, eles se questionem a todo momento e se provoquem definitivamente de quais são os rumos que as coisas vêm tomar. Sendo que, lembrem-se que no contexto da gente, é sempre uma organização social surgindo dentro de outra que já está posta e que os agentes que estão presentes dentro desse campo social, por exemplo, estão brigando a todo momento por posicionamento. Enquanto um lado se olha para uma perspectiva de capital cultural, que é geralmente onde se olha em estruturas onde a gente vive hoje, o outro lado termina olhando sempre para a perspectiva de capital social. Então, dentro de contextos hierarquizados, a gente vive constantemente dentro de perspectivas que headcount é poder. E, em grande parte do tempo, essas organizações se chocando, similar ao que a gente vive hoje, por exemplo, vai fazer com que agentes que fazem parte, por exemplo, desse contexto, em algum momento, por eventualidade, eles venham se machucar. É como o Lucas antecipou lá no início, que tinha um spoiler breve de Loki aqui no final das contas. Eu achei fantástico, para quem não assistiu, isso aqui não está no primeiro episódio do Loki, então o spoiler não vai ser tão grande assim. O agente Mobius pergunta para o Deus da Mentira no final das contas o porquê que ele faz as pessoas sofrer. E aí o Loki traz de forma muito ampla dentro de tudo isso que ele não gosta de machucar as pessoas definitivamente, mas ele faz isso porque ele precisa. Isso é parte da ilusão que ele costuma criar,
mas ele denomina isso como um truque elaborado e cruel, conjurado pelos fracos. Ele se coloca nessa posição para poder inspirar medo nas pessoas. É o que geralmente a gente vai utilizar, ou a gente vai encontrar, não utilizar, nessas interações, principalmente dos agentes que estão sentindo medo nas organizações hierarquizadas, ou nas estruturas hierarquizadas, para as pessoas, no final das contas, que estão dentro das estruturas emergentes. E aí o agente Mobius responde, então essa era uma ação desesperada por controle. Em outro momento, quando o Locke se abre um pouco mais para ele diz, você parece uma criancinha com medo. E aí, em grande parte do tempo, no final das contas, é isso que a gente vai encontrar dentro dessas estruturas. É importante a gente entender, a gente pensar a todo momento, são seres humanos que a gente vai entrar no meio do caminho, que a gente vai encontrar no meio do caminho, e que independente dos objetivos da própria organização e dos números que ela está querendo gerar, são as histórias que a gente encontra nessa jornada que faz com que a gente, no final das contas, guarde para o restante das nossas vidas profissionais e que permita com que a gente construa uma base de pessoas fortes em que nos respeitem e façam com que, no final das contas, a organização também seja tão forte quanto ela deseja ser. Essa era um pouco da mensagem que a gente tinha para passar para vocês hoje, no final das contas. Queria agradecer muito a turma do Agile in the Jungle pela oportunidade e a comunidade também que voltou ano passado, ainda antes do agravar da pandemia, para que a gente pudesse estar aqui. E aí a gente fica à disposição para responder as perguntas de vocês. Massa, massa. Produção, temos perguntas para o Diego e o Lucas. Vamos jogar aqui na tela. Só um minutinho. Obrigado, Diego. Obrigado, Lucas, pela apresentação. Opa. Temos perguntas. Quais foram as principais barreiras culturais que vocês têm enfrentado nessa transformação? Massa, velho. A gente sempre teve posições diferentes, eu, Lucas. Lucas, velho, por favor, fica à vontade aí. Começa contigo e eu trago as minhas depois. Tá, eu vou tentar. Eu acho que não existe uma resposta certa, né, para isso. Mas eu vou tentar trazer um pouquinho da minha experiência e do que eu senti. E aí fazendo esse disclaimer que é algo que o Lucas sentiu, que é uma perspectiva realmente minha. Logo no início, quando, enfim, eu especificamente abracei a missão, eu senti que existem diversos tipos de perfis, né? Quando a gente vai, enfim, falar de algo novo, falar de uma mudança. E alguns dos desafios culturais, eu acho que eu acabei enfrentando é que, de certa forma, eu encontrava pessoas que queriam abraçar isso também, que queriam entender um pouquinho sobre como trabalhar diferente ou como entregar diferente. E aí, de outro lado, eu também encontrei pessoas que achavam que aquilo era o meu trabalho, que aquilo era algo, sim, dentro da minha função e não como um objetivo em comum entre pessoas. E assim, sendo normal também, assim, nada que fosse errado. Acredito que existem diferentes tipos de perfis dentro de uma empresa e a empresa realmente também possui uma cultura específica, né? E aí é entender por onde você encontra maior facilidade para propagar aquilo, para gerar, né, um aprendizado dentro de uma transformação é importante, tá? Saber identificar esses perfis dentro da organização. E por outro lado, uma vez que vai ficando maior, né, o Diego trouxe aí sobre o aumento de headcount, que é uma coisa natural se acontecer quando o time vai se desenvolvendo, quando a organização vai se desenvolvendo, é o aumento da complexidade, porque aí você manter, toda vez que a gente aumenta a complexidade, para mim, é gerado uma nova transformação, e isso vai acontecendo durante o tempo, e aí nessa transformação a cultura ela tende a se moldar de uma forma diferente, se encontrar e se encaixar, né, se adaptar, propriamente dito. Então, para mim, eu acho que foram essas duas. Eu não diria que essa segunda é uma barreira, é uma questão mais natural mesmo, que precisa ser observada, que toda vez que a gente mexe, seja em um time ou uma organização, ela tende a ficar um pouco mais complexa, e essa complexidade traz novos aprendizados, ou talvez até uma nova cultura, né? Mas aí vai lá, Diego. Eu acho que tem 3 pontos. Tem tempo ainda, Medeiros? 1 minutinho? Tem um monte de pergunta aqui. Se quiser massa.
próxima fica massa. Então, assim, tem 3 pontos que eu acho que eu destaco nessa jornada. O primeiro deles é tu começares algo dentro de um contexto onde, quando tu começas a interagir com as pessoas, tu vais ouvir muito. Mas sempre foi assim. Por que que a gente tem que mudar exatamente? Então, isso é algo que a gente encontra com muita frequência. O segundo dos pontos é de fato, por que que a gente começa a fazer tudo isso. Então, a clareza da informação que parte, por exemplo, dos sponsors ou dos patrocinadores de por que que a gente está começando essa parada, termina sendo muito útil para que ajude a entrada ou ao levantar de muros, por exemplo, em alguns lugares que a gente, de certa forma, vem encontrar. E outro como a gente está tratando de relação a todo momento, e existem pessoas com níveis hierárquicos e com crachás diferentes dentro dessa perspectiva, é o quanto as pessoas que, de fato, têm muito poder, que estão dentro, enquanto pares de trabalho, elas, de fato, querem se mostrar vulneráveis para poder fazer com que as coisas, de fato, aconteçam. Quando é da boca para fora, tende, em grande parte do tempo, a fazer com que as tensões aconteçam de forma muito mais latente do que necessariamente as relações vão convergir. Deixa eu trazer mais uma aqui, que a gente já até estourou o time box. Como alinhar expectativas de stakeholders com os desafios do desenvolvimento de produto? Essa é complexa. Essa é extremamente complexa, porque os stakeholders eles têm que passar em grande parte do tempo por um processo de reeducação, né? E aí, parte da resposta que eu dei anteriormente vinha do alinhamento, inclusive dos patrocinadores, do porquê que isso aqui começou. Em grande parte do tempo, os stakeholders na nossa realidade são pessoas que estão passando por um processo de reeducação e que, na falta do entendimento do porquê fazer, em grande parte do tempo, utilizando da influência que tem na organização, por exemplo, para fazer com que as coisas ou as atividades sejam priorizadas dentro de um contexto de backlog. Onde é que isso termina estourando? É que a influência vinda dessa relação, por exemplo, de poder que existe na estrutura principal, para um contexto de estrutura emergente, faz com que a gente tenha que atribuir responsabilidades diferentes e equilibrar responsabilidades, por exemplo, com a gestão do portfólio, que é algo que tem que atuar de forma muito, muito latente dentro da estrutura que nós vivemos. Então, se isso não acontecer, a tendência é que, por exemplo, estoure dentro dos times que a gente trabalha, porque além das demandas priorizadas por valor de negócio que a gente tem que trabalhar, terminam surgindo demandas no meio do caminho. E aí, se isso não está bem alinhado, vai terminar gerando frustrações entre as pessoas, vai terminar gerando desânimo e até mesmo falta de crença. Por outro lado, vai fazer com que os stakeholders, não recebendo similar ao que eles sempre receberam, utilizando exatamente os mesmos mecanismos, também desengajem e virem detratores dentro do contexto de trabalho que você vive. Isso é um pouco da realidade da gente, mas pode ser que funcione diferente, por exemplo, dentro da realidade que você trabalha. Quer complementar, Lucas, para finalizar? Eu acho que o Diego resumiu bem, eu não vou me alongar, mas a questão do alinhamento ela é fundamental, assim, é manter as conversas e conversar sobre tudo que está acontecendo e não só sobre as entregas, né? Manter esse alinhamento, essa sintonia realmente do que está sendo feito aí, como o Diego trouxe, né? Passa por diversas áreas, seja uma estratégia de produto, uma estratégia de roadmap, o que está sendo feito, cultura também. Então, manter essas conversas vivas, porque aí senão entram as coisas no meio do caminho que acabam atrapalhando e trazendo uma desconexão ali, né? Com o que está sendo feito, o que está sendo proposto, e aí pode gerar pequenos desvios no caminho, mas acho que é mais ou menos por aí mesmo. Lucas, Diego, obrigado por terem compartilhado com a gente a jornada de vocês aí na Bemol Digital. Eu convido vocês para participar junto com a gente lá na área de networking. Tem muita pergunta que foi lançada aqui, tá? E aí essas perguntas podem ser respondidas nesse ambiente lá de network. O link está lá na área de comentários, aí podem clicar lá e bater esse papo lá com a galera. Mais uma vez, obrigado aí pela participação de vocês. Valeu, obrigado, Medeiros, todo mundo da organização da Join the Jungle, todo mundo que assistiu a gente. Valeu, galera, obrigado. Show de bola, valeu, galera. Até mais. Deixa eu trazer de volta aqui a nossa agenda, né, o nosso Sprint Backlog. A gente teve a apresentação do Diego e do Lucas, e agora a gente está com um intervalo aí até às 19 horas para a gente
tem um momento de networking, tá? Esse momento ele vai acontecer aqui no Onder, já tem uma galera lá, né? Eu vou aproveitar e me conectar aqui com alguém. Vou aqui para o Teatro Amazonas, vamos ver aqui quem está aqui pelo Teatro Amazonas. O Alexandre, tá de pirata aqui. Tem uma galera da FEP, a gente tem uma torre a Torre do Musa, está sendo patrocinada pela FPF, então você pode ir lá e conversar com colaboradores, pedir informações sobre a FPF Tech, lá na Torre do Musa, tá? Vamos juntar aqui, galera, vamos juntar aqui no Teatro Amazonas para bater uma foto. Pode chegar. O Leandro tá lá na ponta, tô vendo Portela, lá no Dom Pedro. Tá estudando, Portela aí? Chega mais. Aqui é a área, galera. Vamos para lá. O pessoal da organização tá jogando aí o link daqui do Open Space, tá? O André já tá se conectando ali. Chegou a Júlia. Organização, dá-lhe um print screen aí da tela para a gente tirar uma foto bacana. Já? Aí, valeu, Alexandre. A gente vai ficar aqui até às 19 horas, tá? Vocês podem se alongar pelo horário do intervalo. Agora encheu, agora está enchendo. E aí troquem ideia, o Lucas está aí, vocês podem fazer questionamentos para ele sobre o conteúdo que foi apresentado, ficou bastante pergunta lá. Aproveite um momento aí, beleza? Aqui, galera, a gente entrou no momento de networking e aí a gente fica aí, tá? Até às 19 horas, perdão, até às 19 horas. 19 horas? É isso, produção? 19 horas, né? Procurem conhecer 2 pessoas, tá? 2 pessoas é a missão de vocês. E aí a gente volta logo, logo. Solta a vinheta aí, produção. Pessoal que estiver lá no Onder, pode solicitar que a galera volte para cá. Dando continuidade aqui à nossa agenda. Deixa eu dar uma passada lá pela nossa área do mural. Como eu tinha pedido para vocês, nos ajudem a estar melhorando o evento, tá? Vão lá no mural, coloca o que está funcionando bem, o que a gente precisa melhorar. Vamos ver se tem alguma informação lá. Opa, tem aqui, deixa eu puxar. Funcionando bem, bemol faz parte da identidade do Norte, legal. A transição cultural da bemol é um case muito bacana, a galera gostou aí da primeira apresentação. Precisa melhorar, tá sem nenhum post-it aqui. Vamos lá, galera, ajude a gente a melhorar. Com certeza tem algo que a gente possa estar melhorando aqui. E na nossa área aqui de estamos contratando, olha, o Cid já está contratando lá para gerente de projeto.
Tem vaga também de engenheiro de software ali na Bemol Digital. PicPay está contratando. A Everest está contratando a Agile Coach. A FPF Tech está cheia de vaga lá também. Ó, designer, analista de P&D, analista de desenvolvimento, analista técnico. Estagiário de mecânica, legal. Também tem aqui desenvolvedores também na FPF Tech. E NDT também está com vaga aqui, ó, tá? Vocês podem vir aqui e clicar aqui, ó, materiais ndt.org.br, vagas em NDT. E o que a galera está procurando aqui? Estão procurando aqui vaga de desenvolvedor JavaScript. E também estão procurando aí vaga de Scrum Master. Tentem se encaixar aqui, galera. Dá uma conectada aqui com o pessoal da FPF Tech. Tem vaga de desenvolvedor. E a galera da Everest aqui está buscando também por Agile Coach. Então, pode ser que haja uma conexão aí com quem está procurando vaga para Scrum Master. Vamos voltar aqui para a nossa agenda. Vamos lá, agora a gente vai ter a presença do Wesley Vicente. Ele vai estar trazendo aí para a gente a palestra de Business Agility, Agilidade além das squads. O Wesley já está aqui com a gente. Bem-vindo, Wesley. Pode jogar a tua apresentação aqui. Aí, já está no ponto aí. Galera, tenho o prazer de receber aqui com a gente o Wesley. O Wesley ele é graduado em Marketing. E Marketing com ênfase em Data Science e MBA em Novas Tecnologias. Já está aí nessa jornada, já com 15 anos de experiência na área de TI, trabalhando na área de sistemas financeiros, comerciais, educacionais e jurídicos. Bem bacana. Bem-vindo, Wesley. O palco é teu. Eu saio de cena. Boa apresentação. Valeu, muito obrigado. Pessoal, muito boa noite. É um prazer imenso estar aqui. Uma alegria enorme aqui. Estar no Agile in the Jungle, participar da comunidade aqui de Manaus, então espero que vocês curtam. A ideia aqui é eu falar um pouco sobre Business Agility, agilidade além das squads, tá? Então, vamos lá. Uma pequena agenda, eu vou fazer uma apresentação minha também rapidamente, por eu saber que muitas pessoas que conversaram comigo estão presentes assistindo aqui, eu vou falar muito brevemente sobre o que é agilidade para contextualizá-las. Tem pessoas de outras áreas, eu já fui docente, então tem pessoas que não são propriamente de TI, de negócios, eu vou rapidamente contextualizá-las. Por que Business Agility? Vou falar um pouco sobre Fight Levels, dar uma introdução sobre esse assunto, por que eu cheguei nele, por que eu gosto desse assunto. Vou falar rapidamente sobre diagrama de fluxo causal e a gente fala sobre os aprendizados ao final, tá bom? Então, vamos lá. Sou Wesley, hoje eu sou Agile Coach no Enjoei, e eu tenho uma carreira aí de 15 anos na área de tecnologia. Comecei com desenvolvimento, trabalhei como programador mainframe, então sou da alta plataforma, passei por grandes players aí financeiros, Banco Real, a sua migração para o Santander, o próprio Santander, Itaú. Quando em 2017 eu comecei a minha trajetória na agilidade, eu era especialista de negócios ali na Fácil, que é uma empresa que faz software jurídico. Foi quando eu tive meu primeiro contato, quando eu procurei empresas referências com o pessoal que eu curto demais, que é o pessoal da K21. Então são 4 aninhos aí na agilidade. Depois eu fui para o Pra Valer, estava no Itaú até 3 meses atrás, e agora estou aqui no Enjoei para fazer uma transformação super bacana aqui. Tá? Então tem o QR Code aí do meu LinkedIn, quem quiser depois fiquem à vontade. Bom, bora lá, rapidamente, o que é agilidade? Então, não importa como você pensa agilidade através de métodos, frameworks, agilidade para mim são 3 coisas. É a gente ter ciclos curtos, a gente ter melhoria contínua, e a gente ter o foco no valor para o cliente. Então, não importa se estamos usando um framework como Scrum ou um método Kanban, se a gente estiver trabalhando ali de forma rápida para colher feedback, melhorar sempre e tendo foco com o cliente, a gente é ágil, tá?
E um segundo ponto, ágil não resolve problemas. É muito importante pensar que ágil, ele expõe os problemas. Então, ele serve como uma ferramenta, um instrumento, uma forma de pensar para a gente conseguir chegar nos objetivos de negócio e alcançar aquilo que a gente espera. Então, ele não é um fim. A agilidade tem que ser um meio, o caminho já deve ser ágil. E aí tem essa imagem aqui de uma frase que eu gosto muito, que é colocar o bode na sala, que sim, a gente expõe os problemas, é isso que a gente deve fazer, e a partir daí a gente criar estratégias para a gente conseguir alavancar o nosso negócio, enfim, tá? Então, quais problemas queremos resolver? Então, por que eu cheguei na agilidade, por que essa frase está aqui logo de início? Então, eu acredito, eu enquanto consultor e agora trabalhando dentro de uma empresa, de uma organização, a primeira pergunta que eu faço é qual problema a gente quer resolver, por que a gente está aqui, aonde a gente quer chegar, tá? E geralmente, quando a gente faz esse tipo de questionamento e a gente chega numa empresa, principalmente como consultor, a gente acaba se deparando com isso aqui. A gente acaba vendo squads, tribos, chapters, guildas, um modelo Spotify que muitos não sabem explicar do porquê conhecem, mas conhecem, tá? Então isso acaba sendo muito comum. Uma outra consequência da gente chegar nas empresas é esse tipo de imagem. Eu gosto demais dessa imagem. Então, ótimo, olha, os times estão trabalhando super bem, e aí tem uma réplica ali, mas o time 3 sabe o que o time 2 está fazendo? Então, essa squadificação que a gente vê muito comum no mercado, ela acaba reforçando esses silos, essa separação. Então, eu acabo tendo uma preocupação apenas com a minha esteira de desenvolvimento da minha parte, tá? Então, a gente procura agilidade, a gente geralmente procura um agilista, um agile coach, enfim, porque a gente quer melhorar ali o nosso ciclo nosso cycle time, a gente quer ser mais responsivo às mudanças de negócio, mas quando a gente faz esse tipo de transformação, vira esse tipo de coisa, a gente acaba vendo que não tem interferências, não tem reflexo nos resultados. Isso acaba sendo muito comum, tá? E a gente acaba tendo um problema. Mas por que isso acontece? E é o que eu disse anteriormente, a gente acaba concluindo o nosso trabalho ali enquanto squad e jogando assim por cima da janela, por cima da baia, justamente, bom, minha parte está pronta, agora o time continua. Então, não há uma conexão entre os times, às vezes não há uma conversa entre eles, acabam times virando gargalos, quando não há departamentos inteiros virando gargalos, é algo que muito provavelmente vocês que são agilistas, são POs, são PMs, já viram muito e sabem o quanto isso é sofrível, tá? Então, o que eu queria trazer aqui para a gente discutir? Falar sobre Business Agility. Mas o que seria isso? Business Agility é a nossa capacidade de ser responsivo a essas mudanças, essas volatilidades do mercado, tá? Não vou entrar aqui em conceitos que vocês já conhecem razoavelmente bem, como mundo VUCA, mundo BANI, enfim. A ideia é, Business Agility, a gente ter agilidade nos negócios, não entregar mais rápido, mas a gente conseguir se adaptar melhor à nossa realidade, tá? E como que eu gosto muito dessa imagem, ela não estava, eu coloquei recentemente na minha apresentação, justamente para ela exemplificar o que eu penso como Business Agility. É uma imagem que eu carinhosamente aqui pego da K21, deixo os créditos aqui embaixo, porque a gente está muito preocupado aqui nesse Agile Team, nessa parte aqui do fluxo, que é onde entra ali o meu backlog e onde eu entrego ali o meu incremento ao final da minha sprint. Mas a gente não vê ali o from concept to cash, ali, da hipótese até a felicidade do cliente. Então, a gente pensar em Business Agility, a gente pensar em toda essa trajetória, desde as hipóteses ali nos stakeholders, com os business, até aqui a visualização, entrega para o usuário, o seu feedback para realimentar esse ciclo, tá? Então, Business Agility é muito mais do que métodos, do que frameworks, é a gente pensar da hipótese até a felicidade do nosso cliente, né, from concept to cash. Então, aqui eu introduzo o conceito de Flat Levels. Flat Levels eu conheci no começo do ano passado, e
é um modelo de pensamento que pode te ajudar aonde você deve ir na organização, o que você deve fazer para alcançar os resultados que você deseja, tá? Então, é uma forma de pensar, é um modelo de pensamento, não é um método, não é um framework, tá? Então, é uma coisa que, para mim, fez muito sentido, sentido ao ponto de eu estudar, de eu ir atrás, de eu ver como que para eu conseguir implementar por onde eu passe, tá? Então, quero fazer rapidamente uma apresentação para vocês. Ele é dividido em 3 níveis, o nível 1, que é o nível operacional, o nível 2 de coordenação e o nível 3 de estratégia. Tá? Todos têm comunicação entre si, e é isso que a gente faz com que elimine, não dá para eliminar as interdependências, mas dá para a gente prevê-las e tratá-las. Então, o nível 1, eu vou explicar aqui melhor cada um aqui na frente, mas é quando a gente trabalha de times mesmo. Então, aqui a gente está falando de nível time, de squads, aquele time multifuncional que vai desenvolver parte do produto, ou produto todo, e vai passar ali para frente. Então, o que esse primeiro nível se preocupa? Esse nível se preocupa com a entrega do incremento. Então, quais são as ações essenciais que esse time tem? Ele precisa visualizar o trabalho, ele precisa configurar o limite de WIP para não ter nenhum tipo de gargalo, coisas muito que a gente está muito acostumado a ouvir do método Kanban. A gente estabelece loops de feedbacks e a gente determina e implanta melhorias. Então, como a gente está muito acostumado. São as squads propriamente ditas, o dia a dia de um agilista. Aqui, nada muito novo para quem conhece, tá? O que começa a ficar interessante aqui, quando a gente fala de flight levels, é aqui o nível 2. As ações essenciais são as mesmas, mas o nível 2 de flight levels é como a gente estivesse dando um passo acima. E toda vez que a gente dá um passo acima, a gente começa a ver de uma forma mais ampla. A gente consegue ver menos detalhes, mas a gente consegue ter uma visão maior daquilo que a gente está visualizando. Então, aqui é onde a gente coordena as atividades de ponta a ponta, o fluxo de valor como um todo, como a gente faz a interação entre os times para que a gente não tenha nenhum tipo de gargalo. Então, entender mesmo, olha, quando esse time A terminar, o time B estará pronto para receber esse tipo de coisa. Então, trabalhar as interdependências mesmo. Acho que é uma parte mais importante, é onde geralmente a gente trabalha com flight levels, aqui no nível 2, estabelecendo um fluxo de valor de ponta a ponta, não apenas aquele Kanban, onde a gente não consegue saber o que vem antes, o que está sendo pensado no upstream, e o que vai ser continuado ali, a gente não tem feedbacks do usuário, tá? Então, esse é o nível 2. O nível 3 aqui, a gente já está falando de estratégia mesmo, de nível de portfólio, business case, onde são pensadas as iniciativas, os investimentos daquilo. Então, é sobre resultado, aqui não tem tasks, aqui não tem nada desse tipo de discussão. Então, é um olhar ainda mais superior, ainda mais alto, onde eu estou conseguindo ter uma visão do todo e estou zero detalhes do que está acontecendo no dia a dia do time. Não é tipo de discussão se as squads estão rodando cerimônia X, se tem um QA no time, não, aqui é discussão de negócio. Tem 3 frases que eu gosto muito que dá para uma visualização melhor, entender melhor o que é flight levels, tá? Então, foque em o que você quer atingir e não em métodos e frameworks. Então, se você procura agilidade, procura um agilista, uma consultoria, um treinamento, porque você quer melhorar o seu time to market, quer melhorar sua responsividade às mudanças, é isso que você tem que buscar. Você não tem que se preocupar com método, com framework. Eu, por exemplo, enquanto cliente Netflix, eu não estou preocupado será que os desenvolvedores lá sentam juntos? Será que eles estão rodando ciclos de feedback ali? Não é o tipo de preocupação que eu tenho. O tipo de preocupação que eu tenho vão ter os melhores filmes ali para mim, eu vou ter um melhor catálogo, vai ter as melhores sugestões. Então, foque naquilo que você quer. Se você quer melhorar seu time to market, é isso. Não preocupe-se agora se você está rodando daily, se está rodando review. Não é esse o foco do Business Agility. Foque em estrutura operacional antes de reconstruir a estrutura organizacional. Então, esse aqui é um ponto muito interessante, porque é muito comum quando a gente começa uma reestruturação, vamos ser ágeis, a gente faz uma reestruturação organizacional gigantesca, mas a gente tem que pensar primeiro no fluxo, na operação, no end-to-end, no fluxo de valor mesmo. Então, a gente acaba cometendo
algo muito comum, a gente acaba vendo com frequência, aquelas grandes reestruturações sem entender o fluxo de valor da organização que a gente está. E por último, a gente precisa ter o top management realmente comprometido. Então, seja o C-Level, seja a camada do nível de diretoria, eles precisam estar comprados. Se a gente conseguir, por exemplo, iniciar um trabalho utilizando a forma de pensar de Flight Levels, é muito importante que começasse, por exemplo, no nível 3. Não é que é muito importante, é onde você consegue que a alavanca tenha melhor, como que eu posso dizer, que seja uma alavanca que vai dar maior tração naquilo que você está fazendo. Então, se eu, por exemplo, limitar o IP localmente ali, na minha squad, eu não vou impedir, por exemplo, que fiquem pensando 30, 40, 50 iniciativas e vai acabar virando um gargalo. Então, se eu quero realmente encontrar alavanca para eu mexer, para onde aqui que eu preciso trabalhar, é aqui que eu tenho que limitar o WIP, por exemplo, mas a gente vai discutir isso já de uma forma muito mais didática, tá? Tem uma frase aqui retirada do livro do Klaus Leopold, que é o autor, é o pai da criança aqui de Flight Levels, da forma de pensar. Então, se a gente quer aumentar o output, a saída do sistema, a gente tem que assegurar que o time certo está trabalhando na coisa certa, no momento certo. É aquilo que eu disse. Então, o time B vai ficar disponível exatamente assim que o time A terminar, para a gente conseguir fazer essa interdependência. Então, o ponto crucial ali do Flight Level nível 2, dessa nível de coordenação, de interdependência, é justamente isso. É a gente preparar o end-to-end, o fluxo de valor inteiro, para que a gente não crie gargalos e os times consigam fazer uma alimentação por produto, ao invés de por iniciativas, tá? Então, como seria uma operacionalização da estratégia? Isso aqui é um exemplo, pode ser que seja muito diferente para a sua organização, pode ser que não faça sentido isso aqui, mas uma das formas, das ferramentas utilizadas ali, citadas no Flight Levels, por exemplo, são OKRs. Então, se eu estou pensando ali na visão, na estratégia, nos objetivos anuais e nos objetivos trimestrais, eu posso tentar encaixar isso no Flight Level nível 3. Então, a visão, a estratégia, objetivos anuais, geralmente a gente está no nível de estratégia, no nível 3, ali no nível do COMEX da organização. Quando eu estou pensando em objetivos trimestrais, em épicos, em histórias, em coisas já mais pontuais, eu já estou pensando no nível de Flight Level nível 2, onde eu vou ter, traçar ali todo o meu ponto ali, end-to-end nesse trimestre, e eu também já consigo, a partir da época das histórias, realmente trabalhar em tasks, que daí é o nível 1, são os times, são as squads. Então, passei muito rápido. Essa é uma forma de você conseguir visualizar um pouco essa divisão entre Flight Level 1, 2 e 3, mas essa não é uma divisão velada, então pode ser que dentro da sua organização os objetivos trimestrais não façam parte, por exemplo, do Flight Levels nível 3, e assim por diante, tá? Então, tem até uma frase muito, muito legal do Klaus, que ele fala, pelo amor de Deus, respeitem aqui um pedido do criador da criança, não repliquem isso, não acreditem que isso é um modelo, não saiam fazendo um alá Spotify aqui de Flight Levels. Pense e veja como se adapta melhor a sua organização, tá? Visualizando dependências versus quadro de produtos. Então, aqui a gente começa a realmente ver o impacto e a força que a gente consegue ter ali no Flight Level nível 2. Então, a gente começa a ver por produtos ao invés de times. Então, a gente sabe que o time 3 precisa ali, por exemplo, de uma ajuda, senão a gente vai ter problema com o time que está esperando esse tipo de demanda. Então, a gente começa a ressignificar a agilidade ali, pensar em business agility, porque a gente está olhando agora produto, e não apenas iniciativas locais ali das squads, tá? E pensando nisso, pensando no Flight Levels, o Flight Levels ali no nível 2 é pensamento sistêmico puro, e não tem como a gente falar em pensamento sistêmico sem falar do ACOF, tá? ACOF, se a gente for fazer a pronúncia correta.
Tem uma frase muito bacana que é: e portanto, o desempenho do todo nunca é a soma das partes separadamente, mas sim o produto de suas interações. Então, não adianta nada a gente ter ilhas ágeis ali, 2, 3, 4, 5 times extremamente eficientes, eficazes em suas entregas, se as suas interações não são boas. Então, essas interações, essas interdependências entre os times, isso sim vai fazer toda a diferença. Não adianta nada a gente pensar isoladamente, criar ilhas ágeis maravilhosas, pensar agilidade somente em TI, tá? E aí, exemplificando um pouco essa parte de pensamento sistêmico, eu trouxe aqui o diagrama de loop causal. Esse é um instrumento que eu gosto de utilizar e de aplicar ali no meu cotidiano para eu entender qual alavanca a gente deve mexer para a gente chegar no resultado que a gente espera, tá? Então, um pequeno exemplo aqui. A gente tem uma temperatura desejada. Bom, acredito o pessoal, pelo menos aqui do sul e sudeste, gostaria de uma temperatura mais amena, porque está bastante frio aqui por agora. Então, dessa minha temperatura desejada, eu tenho uma diferença. Quanto mais a minha diferença, mais eu preciso ajustar minha temperatura. Então, o pensamento do diagrama de loop causal é sempre esse. Quanto mais o primeiro item, eu consigo implicar essa segunda coisa. Então, quanto maior a diferença, mais eu preciso ajustar a temperatura. Quanto mais eu preciso ajustar a temperatura, maior é a minha temperatura atual. E quanto maior é a minha temperatura atual, menor é essa minha diferença. Então, é um exemplo apenas elucidativo de como a gente deve pensar o diagrama de loop causal, como a gente deve utilizar o pensamento sistêmico, muito utilizado ali no Flight Level nível 2, para a gente conseguir fazer as modificações que a empresa se faz necessária, tá? Então, fazendo um breve review aqui, falei um pouco sobre agilidade, para a gente não focar em métodos e frameworks, que é importante a gente fazer melhoria contínua, ciclos curtos com feedbacks e a gente entregar valor para o cliente. Business Agility reforça ainda mais essa ideia, para a gente conseguir ser mais responsivo ali os nossos objetivos. Então, se eu quero entregar mais rápido o meu produto para o mercado, minha preocupação não deve ser se os times, os devs estão fazendo uma dinâmica de management 3.0, por exemplo, tá? A gente entrou em Flight Levels, mostrei ali os 3 níveis. Quanto maior o nível, maior visão eu tenho, mas menos detalhes, e a ideia é justamente eu visualizar melhor essas interdependências para que a gente consiga fazer um produto delas ser muito mais eficiente, eliminar ilhas ágeis e a gente ter uma agilidade ali maior, abrangendo a empresa toda, tá? E por último ali a gente passou pelo diagrama de loop causal, que é um instrumento muito bacana. Existem ferramentas na internet para a gente encontrar qual alavanca a gente deveria trabalhar primeiro, mexer primeiro, e é uma ferramenta assim, incrível do pensamento sistêmico. Quem tiver curiosidade e não conhece, super recomendo, tá? E a referência, então, Repensando a Agilidade do Klaus, é um livro muito bacana. Quem não leu, precisa ler. Acho que é essencial para entender um pouco mais sobre o Flight Level, sobre Business Agility. A tradução dele foi feita por uma pessoa que eu admiro muito, que inclusive me deu treinamento de Flight Levels, que é o Zé, que é uma pessoa que com um abraço carinhoso se ele estiver assistindo. E uma outra referência aqui é o The Age of Agile, do Steve Denning. Aqui eu acho que mudou minha forma de entender a agilidade. Foi aqui que eu falei, bom, é isso que eu quero para minha vida. Eu que comecei ali no desenvolvimento mainframe, quando eu li esse livro, eu falei, putz, é isso. Então, fica aqui meus contatos, quem quiser me adicionar no LinkedIn, o meu e-mail do Enjoei, fiquem à vontade. Foi um prazer aqui poder passar rapidamente um pouco disso para vocês. Inicialmente, quando a gente submeteu a palestra, era de 50 minutos, então tentei ajustar isso da melhor forma possível para não perder a densidade do conteúdo, mas vou estar aqui aberto a questões, vou estar no Open Space para a gente discutir, e foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Que massa, Wesley. Foi muito bacana a tua apresentação, cara. A gente tá com algumas perguntas aqui, eu vou trazer elas para ti,
A primeira delas aí é como trazer o time de gestão e C-Level para empoderar a execução dessa nova forma de pensar, o Flight Levels. Perfeito. Eu acho que assim, é uma das premissas do Flight Levels, é justamente aquelas 3 frases, e uma delas era ter o top management de maneira comprometida. Então, ali, é o trabalho basicamente de formiguinha, é no one-on-one, é mostrar a importância do business agility, é mostrar como a gente precisa ser responsivo às mudanças do mercado. Toda empresa que tinha um planejamento anual ali no ano passado se viu obrigado a fazer um replanejamento, a eliminar os OKRs que tinham. Então, a gente precisa ali, através de números, então precisa ser uma forma de trabalhar data-driven, justamente para a gente conseguir mostrar para essa alta camada que se baseia muito em dados, o quão importante a gente precisa ser, pensar dessa forma, tê-los comprometido, porque a alavanca, o comprometimento deles é onde a gente vai ter maior ganho. Então, é no one-on-one, é no coaching mesmo, na essência do coaching, da palavra coaching, que acabou sendo muito banalizada e com muita razão, mas é ali no dia a dia, dados, não há outra forma. Tá bom. Massa. Próxima pergunta, produção. Na sua experiência, como podemos sensibilizar o top management? Vai muito ao encontro ao que eu falei anteriormente, que é dados. A gente consegue sensibilizar quando a gente pega, por exemplo, um report of cause aí, o de 2020, o último, e mostrar a diferença entre iniciativas ágeis e iniciativas não ágeis. Quando a gente começa a pensar, mostrar quão responsivo a gente consegue ser, quão mais eficiente e eficaz a gente consegue entregar nossos produtos com melhor qualidade. Eu penso que a gente não consegue fazer isso na camada executiva se a gente não sensibilizá-los através de dados, tá? Então, esse é o meu recurso. Eu sempre vou atrás dessas informações, seja do histórico da empresa, do segmento, dos concorrentes, justamente para a gente chegar com esse tipo de argumento utilizando dados, tá? Legal. Está um pouco confusa aqui, vamos tentar interpretar ela. Como stakeholder... Ver o Flight Levels. Como dar visibilidade dos Flight Levels para os stakeholders? Tá, aqui é um ponto muito interessante, porque podem haver N interpretações e eu vou falar a minha. E eu já vi discussões muito legais sobre isso. Quando a gente está falando de stakeholders, seja parceiro, seja como eu disse, eu como cliente Netflix, eu não estou preocupado se eles estão utilizando o Flight Level, se estão tendo um quadro de gestão visual aviso utilizando o método Kanban. Então, não necessariamente o stakeholder precisa estar ciente desse ciclo de Flight Levels, desse detalhe dentro do business agility da organização. Então, há quem vai defender de que os stakeholders precisam estar envolvidos, mas eu particularmente acredito que não faça sentido, não vejo necessidade. A gente precisa ter comprometimento da camada C-Level, do comprometimento ali dos coordenadores e gerentes, desse middle management, porque é ali que a gente vai conseguir realmente fazer toda a diferença. Então, o stakeholder não necessariamente precisa estar envolvido nessas discussões de Flight Levels. Mas aí vai uma opinião do profissional Wesley, e isso causaria umas discussões muito bacanas. Legal. Fiz 3 perguntas para ti, tem outras perguntas que eu acho que fica legal a gente levar isso para o Open Space, né? Fazer essa conexão do Wesley com os participantes lá. Boa. Agradeço mais uma vez a participação, né? Foi uma palestra muito rica, foi bem prazeroso escutar sobre esse papo aqui. Obrigado, cara. Eu que agradeço, Medeiros. É um prazer aqui. A gente se vê daqui a pouco no Open Space. Massa. Puxa a apresentação. Aí, Alexandre, é rápido. Pessoal, só recapitulando aqui, a gente teve agora a apresentação do Wesley, né? Finalizando aí o Business Agility. A gente vai agora para o momento aqui de um intervalo, 10 minutinhos aí, para a gente beber uma água, ver se está tudo bem aí dentro de casa. A gente vai voltar, eu apresento rapidamente para vocês o que a gente vai estar vendo nos próximos 2 dias, tá? As 2 próximas sprints, né, que a gente vai ter. Vou falar para vocês como vai funcionar esses próximos 2 dias.
A gente vai dar uma acelerada, vai ter mais palestras acontecendo ao mesmo tempo nesses dois próximos dias. E aí a gente vai para o Open Space, que a gente vai ter a oportunidade de conversar com o Wesley, com o Salomão e com o Diego. A gente encerra nosso dia de hoje após esse momento. Beleza? A gente volta já. Vamos lá beber uma água. Um abraço. Voltamos, pessoal. Vamos fazer aqui nossa sprint review. A gente teve aí a apresentação do Diego com o Lucas Salomão, trazendo o case de 78 anos aí, né, na digitalização da Bemol. A gente teve a apresentação há pouco do Wesley Vicente, falando sobre Business Agility, agilidade além das squads. E agora eu vou trazer para vocês um pouquinho do que a gente vai estar vendo nas próximas sprints, né? Na próxima sprint, a gente vai estar tendo a participação da Stefânia, que vai estar trazendo aí a importância das cerimônias entre o PM e seu time de desenvolvimento e o seu impacto no negócio. O Antônio Gerente vai estar falando aí sobre indo além dos padrões, né? Um pouquinho mais para frente, a gente tem o Teca, que ele vai estar trazendo aí do que vale visualizar o fluxo se não consegues enxergar quais etapas agregam valor para o cliente. Bacana. E o Juliano está trazendo aí música, ensino, programação e transformações ágeis. Os títulos são bastante interessantes, então o conteúdo deve ser maravilhoso. Esse é o quarto dia, né, a nossa quarta sprint. Depois a gente vai ter a Luana Lobão, ela vai estar trazendo para a gente a importância da etapa de design e desenvolvimento do produto. Aí traz para a gente, junto, no mesmo horário, né, a gente passa a ter 2 palestras em salas diferentes, né, e aí você vai poder optar em qual sala você quer participar e transitar entre elas, né, se você não tiver curtindo muito alguma palestra, você pode sair e entrar na outra sala sem problema nenhum, ou voltar para outra sala sem problema nenhum também. A Ariadne e a Janaína vão trazer para a gente o caso da Mulheres Agilistas da comunidade, né? Juntos somos mais fortes. Comunidade bem bacana, se vocês não seguem, sigam lá, tem bastante conteúdo lá também. A Thaís vai falar sobre comunidades como rede de apoio, e o Lula vai falar sobre Flow, minhas cagadas como média gestão. O título já está trazendo bastante informação aí, vai ser divertido ver esses conteúdos. As palestras que a gente viu hoje, tá, a gente vai estar enviando um formulário para vocês, então, por favor, respondam ela, é um feedback, um presente que a gente vai estar dando para os nossos convidados, né? Avaliem como foi a apresentação, o que vocês acharam, o que a gente pode melhorar para os próximos dias, e aí vai ajudar a gente a estar trazendo conteúdos e uma experiência mais rica para vocês, tá bom? Vamos lá para a nossa área de feedback, ver se teve alguma mudança. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu lembro do que eu li.
Mandaram aqui um funcionando bem. Incrível a conexão que a Bemol fez entre a necessidade de trazer a transformação digital para a empresa com trazer serviços para a população no meio do processo. Bacana. Que massa o conceito sobre o Flight Levels. Muito bom conteúdo. Olha, feedback já direto aqui para os nossos convidados. Nível de qualidade do evento, palestras, organização e a plataforma. Legal, a galera está curtindo o que a gente está trazendo para vocês. Opa, apareceu aqui precisando melhorar. Cases internacionais globais por times brasileiros. Bacana, anotado. A gente vai tentar trazer isso nos próximos dias ou no próximo evento. Aumentar o tempo de palestras, ok. A gente está com um tempo de palestra de 25 minutos, mais 5 para perguntas. Vamos dar uma revisada nisso daí. Iniciar às 17 horas de Manaus é um desafio. Concordo. É um evento nacional, o Gathering, né? É um evento nacional, a gente tem que balancear aí entre os horários de todo o Brasil. Feedback anotado, vamos tentar buscar um meio termo aí para todo mundo. Deixa eu ver se apareceu mais alguma coisa aqui estamos contratando. Eu lembro de ter lido essas daqui, eu acho que não mudou, e aqui também não apareceu nenhum novo. Legal. Vamos voltar. Pessoal, nesse momento aqui, a gente dá início ao nosso Open Space, tá? Já tem uma galera lá, tá? Tô vendo aqui gente conhecida, tô vendo Portela, tô vendo o Luquita, o Lucas Gomes. Conectem-se a essas pessoas, tá? O Wesley vai estar por lá, o Lucas Salomão está lá. Continue o papo que foi apresentado aqui hoje e tenha um excelente Open Space, todos vocês. Beleza? Obrigado e a gente se vê no 4º dia do Agile in the Jungle. Valeu, galera!